Olá, seja bem-vindo mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina, essa escola, a maior escola do mundo, e eu quero te convidar nesse momento para nós estudarmos a lição de quinta-feira. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de poder curtir, colocar as suas impressões sobre a lição lá nos comentários e compartilhe também a lição para que outros possam também se beneficiar com o estudo da Palavra de Deus. Então, nesse momento, venha e estude conosco. Quero lhe convidar nesse momento para juntos orarmos ao nosso Deus. Então, feche seus olhos, por favor, e oremos. Paizinho querido, mais uma vez estamos aqui para te suplicar a iluminação do Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra. Se faça presente aqui conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, lição de quinta-feira tem um título: A Criação nas Escrituras. Então, nós sabemos de um princípio muito importante, como protestantes e também, como adventistas do sétimo dia, que compreendemos toda a Bíblia como inspirada. Então, vamos analisar, vamos compreender textos do Novo Testamento que corroboram a criação de Deus, o Gênesis, ok? O livro do Gênesis. E, João, como que nós podemos compreender mais a criação nos relatos bíblicos? Todos os textos que foram colocados aqui são falas de pessoas no Novo Testamento que encaram como realidade, como fato. Isso já aconteceu em outras lições, a gente já viu isso e foi repetido. Eu quero chamar a atenção para um texto que é o texto mais debatido, o texto mais concorrido, mais discutido da teologia, que é Romanos 5,12, um texto muito conhecido, eu vou ler para você, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu aqui não quero nem discutir a questão teológica, visto que já foi tanto discutida. Semana passada falamos sobre isso, mas para Paulo introduzir, para Paulo sintetizar, para Paulo cristalizar a doutrina da salvação, ele precisa falar do pecado. A noção do pecado precisa ser agravada para que as pessoas entendam a decisão radical de Deus de doar a sua vida pela do homem. E ele introduz Adão. A base que ele utiliza, né? Se fosse fictício, se fosse mentiroso, ele ia falar: lembre-se da historinha de Adão. Então, tiramos a lição, não. Ele considera Adão um homem, ele diz: assim como Adão é homem, você também. Assim como ele pecou, você também. Assim como ele morreu, também você vai. Se você não decidir por Cristo. Então, a analogia é muito simples. Adão é real, a ação dele, de maneira assim que nós não sabemos como, passou para nós a tendência pecaminosa e a consequência também. Todos vão morrer. E aí ele introduz Cristo, dizendo que a salvação é através de Cristo. Então é impossível discutir salvação sem entendermos os primeiros capítulos do Gênesis. Muito bom. Então veja que esse conceito de salvação e de pecado, nós compreendemos lá no livro de Gênesis. Paulo, então, ele utiliza este livro como base para a explicação. E Lucas, teríamos outros textos também que corroboram essa ideia? Sim, a lição, o nosso guia aqui, traz uma lista de textos, na verdade, que vão ligar vários personagens bíblicos ao relato da criação, como eles entendiam isso como verdade, E tem um outro texto também de Paulo, que está em Atos 17, verso 24, especialmente, eu quero ler aqui com você, que diz assim, olha: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui Paulo ele está num contexto de evangelização, ele vai no Areópago, ele vai começar a falar do Deus que eles não conheciam, um Deus desconhecido, e ele vai justamente ligar esse fato à criação. Então Paulo enxergava também o relato da criação como algo verdadeiro, como algo literal. E é justamente assim que a gente precisa enxergar. É a mesma cosmovisão que os escritores e autores bíblicos tinham, nós também precisamos ter hoje, devido à importância desse fato, Ok. Mas, amigos, eu queria fazer uma pergunta para o pastor Jefferson. Será que todos compreendem o relato de Gênesis como algo literal? Como adventista do sétimo dia, pastor Ricardo, a gente imagina que todo mundo crê no relato da criação como nós cremos. Às vezes imaginamos assim, se a pessoa é evangélica, se ela é cristã, se ela é pastora de uma outra denominação, eles entendem o relato bíblico como nós. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. No meio adventista, nós somos uma das poucas denominações que creem no relato bíblico como está escrito, como histórico. Por exemplo, o pastor Demóstenes Neves, meu professor de teologia, ele disse que participou um tempo atrás de um encontro com vários pastores de várias denominações e lá eles estavam conversando na mesa sobre o relato da criação. E o interessante é que os pastores brincando lá, eles diziam, bom,
você não acredita em Gênesis, né? No relato da criação, em 6 dias, no relato da Torre de Babel, do dilúvio universal. E eles questionavam isso. O pastor Demóstenes percebeu que todo mundo acreditava nessa forma, mas ele não. E era um grupo evangélico. Um grupo evangélico, líderes evangélicos. Eles diziam que os membros deles não precisavam aprender sobre aquilo pela questão teológica. Mas quem estudava a Bíblia percebia que aquilo não era verídico, não era fato. E aí o pastor Demóstenes deixou bem claro, lembra que ele falou da seguinte forma, ele perguntou o seguinte, bom, tudo bem, se Gênesis 1 não existe, 2, 3 não existe, então significa que não houve criação. Então se você avançar mais um pouquinho, também não houve dilúvio, não houve Torre de Babel, então não tem nenhum Abraão também, o descendente ali de Adão, exatamente Abraão. Se não existiu Abraão, não existiu o povo de Israel, são descendentes de Abraão, se não existiu o povo de Israel, não existiu Jesus, nem o histórico, nem o Jesus que nós acreditamos como Salvador. E se não existiu Jesus, ele não morreu na cruz. Mas para que ele morreria na cruz se não existiu pecado também? Não teve Éden. E aí ele perguntou para aqueles líderes, o que que nós estamos fazendo aqui? Eu pergunto para você que está acompanhando esse vídeo, o que que você está fazendo aí se o relato de Gênesis não é um relato histórico? Nós temos que crer que o que a Bíblia apresenta é histórico. E nós, como adventistas do sétimo dia, cremos na Bíblia como de fato ela é. Obrigado, pastor Jefferson. Muito bom. Então, meus amigos, veja a importância de crermos no relato literal de Gênesis, porque dali surgem todas as bases importantes para a nossa existência, as nossas crenças, né, da onde a gente veio, inclusive o propósito da salvação em Cristo Jesus. E eu espero que você possa, então, viver a palavra de Deus da forma como, de fato, Deus apresentou, revelou para os seus santos, os profetas. Que Deus abençoe muito a sua vida e fique aí para a lição de sexta-feira.